Então, se você quer criar com agilidade, o segredo é você migrar o seu PSD para o Figma. E tem que ser do jeito certo, porque se você migra ele pelo tem vários plugins. O que que acontece no plugin? Geralmente o arquivo ele não vem em alta qualidade. O ideal é você abrir mesmo lá dentro do PSD e pegar o arquivo na melhor qualidade que você conseguir, se for imagem ou se for em vetor, né? Vetor tu traz como vetor. O que acontece em alguns plugins que eles transformam todas as camadas em imagem. Então o ideal é você fazer essa transição o mais manual possível. Assim você deixa o arquivo ele limpo, ele organizado e pronto para ficar mais ágil na hora de você trabalhar lá dentro e não perder tanta qualidade. Porque se você precisar lá dentro do Figma criar um arquivo muito grande, por exemplo, vamos pensar assim, um outdoor ou uma lona, algo assim, o arquivo ele vai estar muito pixelado. Apesar que hoje em dia dá para tratar ali com IA, mas, mas sempre quando você tiver o arquivo em melhor qualidade, melhor, né? Então, bora lá para a tela, que daí eu já vou te mostrar como é que eu faço essa transição. Então, o Photoshop, ele é incrível para tratamento, para efeitos, pode ver que aqui assim, ó, cara, esse tipo de efeito. Claro que dá para recriar lá dentro do Figma, mas aqui tem uma infinidade de ferramentas maiores para você criar esse efeito. Então, eu gosto muito de criar dentro do Photoshop uma base, e aí dessa base lá dentro do Figma eu desdobro. Porque aí lá dentro do Figma eu consigo ter uma agilidade, por exemplo, ao invés de eu trabalhar num arquivo só, eu consigo ir trabalhando e desdobrando dentro do Figma vários formatos, vários tamanhos, independente do tamanho. Por ver, eu faço até mesmo lona de impressão. Espera aí que está carregando. Está carregando ali. Só que a ideia é que dentro do Figma eu desdobro com muito mais agilidade. Muito mais agilidade. Então, por exemplo, o tempo que eu vou levar para abrir uma peça, o tamanho, ajustar, pegar uma informação, abrir outro arquivo para pegar ó, alguma parte em específica para trazer para dentro daquela peça que eu preciso criar, eu vou demorar muito tempo. E esse tempo eu não é que eu não tenho, mas eu ganho muito tempo trabalhando aqui. Então, por exemplo, eu tô com as lonas abertas aqui, ó. Lona de grande tamanho, flyer, adesivo. Isso é tão grande. Claro que em alguns casos eu preciso abrir e fazer conversão lá no Illustrator, mas eu faço a conversão do arquivo fechado, eu não faço a conversão do arquivo aberto, o que me agiliza muito tempo, entendeu? Então eu acho que a principal vantagem que você vai ganhar é tempo. É tempo e a forma de trabalhar também. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com Figma quando eu precisava editar vídeo. E eu tinha essa dificuldade de abrir o Photoshop enquanto eu recém fechei o Premiere e o After e tá lá renderizando o material. E aí eu ficava com aquela janela de tempo, com o computador travado, porque eu não poderia abrir o Photoshop, o Illustrator, alguma coisa assim. Meu computador não é lá aquela potência, né? Mas, mas eu perdi esse time. E aí eu comecei a usar o Figma, porque eu percebi que se eu abro o arquivo no Figma, cara, eu faço edição, deixo renderizando, vou lá e continuo trabalhando e o meu processo não para. E, e depois eu percebi que como as informações estão todas no Figma, é muito mais fácil de eu trabalhar. É, eu, por exemplo, se eu preciso buscar algum logo vetorizado de algum parceiro que já tem em outro material, eu simplesmente só reutilizo. Então, ele já está ali, já está vetorizado, já está pronto para usar. Não, entendeu? E
no Photoshop você vai criando o arquivo, cada arquivo é um arquivo e esse arquivo você precisa refazer ele sempre. Então, cada item do arquivo. Então, por isso que eu gosto de trazer a base para o Figma. Eu gosto da criação no Photoshop, mas eu trago a base para o Figma para poder fazer esse fechamento, para fazer esse desdobramento, porque aqui dentro é muito mais rápido, muito mais ágil. Agora eu tenho esse arquivo, eu vou precisar jogar ele lá no Figma. Por quê? Porque eu preciso começar a desdobrar alguns materiais dele. Então, eu vou pegar essa base, que é a oficial, e aí eu vou isolar cada situação aqui dentro do Photoshop para trazer lá em alta qualidade. Então, por exemplo aqui, ó, aqui eu separei, tem vários efeitos no fundo. Como o fundo é só o background, né? Tá vendo? E ele tem esses ajustes. Cada camada que tiver imagem, eu vou aplicar esse ajuste nela. Então vamos começar aqui pelo background, PG. Só que quando estiver lá no Figma, eu vou precisar desdobrar isso aqui. Eu não vou querer essa parte branca. Então eu vou pegar isso aqui. E eu vou só trazer para cá, só para ficar cor. Então esse fundo eu vou exportar como imagem. Exportar PNG. Ó, eu até já tinha começado aqui. Então eu vou exportar PNG. Se eu quiser, eu já posso vir aqui, ó. Pegar o tamanho do marrom de Caxias. Eu já vou trazendo para cá. A primeira peça que eu vou desdobrar é um panfleto 15 por 21. Então eu posso ver que o tamanho já não dá. Se eu abrir aqui, no meu arquivo depois, ele vai ficar pixelado. Se eu botar 100%, ele está um pouquinho pixelado. Só que eu vou vir aqui e vou botar uma camadinha de desfoque. Então aqui, ó, se eu olhar em 100%, ele tá, vou aumentar um pouquinho mais. Então o que que acontece? Eu gosto muito de verificar sempre em 100%. Se eu ver que em 100% ele tá pixelado, eu aplico uma camada de desfoque e em alguns casos eu aplico uma camada de granulado. Só que esse granulado aqui eu preciso diminuir ele, deixar para 1 pixel só. Que aí ele não fica 0,5. Que aí ele fica, ó, pode ver aqui em 100%, ó. Ele não fica quadradinho, né? E 10%. Não gosto dele muito escuro também, não. Mas nesse caso eu não quero o granulado, então vou deixar assim. Vamos voltar lá para o Photoshop. Próxima camada, foto. Então vamos pegar aqui, foto. Eu preciso aplicar esse ajuste nas fotos. Só que aqui existe um porém. Eu tenho vários efeitos aqui, ó. Então só aqui, ó, eu tenho que é o Bruno Marrone. Eu vou converter em objeto inteligente. Eu vou pegar essa camada e vou abrir aqui e vou aplicar neles. Eu quero
Eu quero que ele fique com o efeito que tem na base. Então, todos os efeitos estão em cima. O que acontece também? Ela está embaixo. Ela tá com tamanho de 1080 por 1350. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada como tá o tamanho da imagem, se é esse mesmo. Ó, ela tá com 300 dpi. Então, dá para dobrar o tamanho. Ah, não. 300. Então, eu vou só fazer o seguinte. Vou aumentar aqui para 300 dpi. Só para a imagem ficar na máxima qualidade que ela tem. Então, eu poderia exportar a camada assim, só que eu vou estar perdendo qualidade da imagem. Então, eu, eu sempre deixo ela no máximo possível. Que é assim. Realmente a imagem não tá boa, né? Mas dá de usar. Vou exportar. Foto deles. Pegar bem aqui. Tá? Exportei aqui. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar. Eu vou fazer a mesma coisa nos cantores. Então, por exemplo, esse aqui ele já tá com ó, ele tem um efeito e eu tenho que colocar essa camada aqui também. Como ele já tá, provavelmente, né, que eu aperto que já tá na máxima qualidade, eu vou só fazer o seguinte, vou colar aqui, eu colei a imagem, então eu vou jogar esse efeito na imagem deles, que é o mesmo efeito que tá lá fora, e vou aplicar o LUT de cor. Vou exportar, BH. É a mesma situação. Se eu exporto ali a camada, ele perde a qualidade, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, para esse outro, ó, ele tem um efeito aqui. Então eu vou fazer o seguinte, como ele tem muito efeito em cima, eu não consigo só copiar e colar lá do tamanho, em cima do tamanho dele, eu vou fazer aquele esquema, converter em Objeto Smart, vou aplicar, deixa eu botar, ó, eu vou botar 2656, 2656, aqui, 2656. Ó, tá vendo, ó? A qualidade tá melhor. Se bem que a imagem não tá muito boa, mas então a gente vai pegar aqui os efeitos aplicados, exportar PNG. Então isso aqui fechou. Não posso salvar. Deixa eu voltar o arquivo como era. Não perdi informação. Então tá. Outra situação que eu tenho aqui é aqui, ó. Eu tenho essa camada de elemento. Como essa camada aqui é só um sombreado, eu vou aplicar assim mesmo.
Aqui eu vou exportar PNG. Na verdade eu já tinha feito. Vou fazer de novo só para que eu não tinha gravado. Então eu fui lá e exportei. O que eu vou fazer agora? Vai sobrar somente as informações. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou subir lá. Vou pegar esses três. Aqui. Então, principal, que é o Bruno Marrone. Depois vem. Deixa eu ver bem como é que estava lá na base. Do lado do outro. O que acontece? Aqui, ó, ele tem um efeito que apaga embaixo. O que eu posso fazer? Eu posso ver dessa forma. Posso fazer uma máscara e aplicar eles nessa máscara. Duas vezes. Apertei Ctrl para fazer essa. E agora eu venho aqui. Ou eu posso fazer assim. Eu gosto de fazer só um. Não. Não sei por que transforma em. Não. Posso aplicar eles nessa máscara só para ficar o sombreado aqui. É isso que eu posso diminuir também. 300. Então trago para baixo. Seguro nos dois. Aqui, ó. E virou uma máscara. Então aqui ficou 14. Agora eu vou pegar aquele sombreado. E sombreado é a mesma coisa, ó. Eu posso vir aqui no BG, no fundo, ó. Eu vou copiar esse efeito aqui do Layer Blue e do desfoque e vou aplicar nele. Aqui. Agora vamos para as informações. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho Unifique. Por que me agiliza muito a vida o Figma? Por exemplo, todas essas informações aqui, Unifique, como geralmente a gente tem os mesmos clientes, as informações ficam lá dentro do Figma. Então é simplesmente eu abrir a pastinha ali do outro evento, ou se for de outro cliente, eu tenho o logo aberto ali dentro do Figma, eu só pego o logo de novo. Então eu não preciso ficar indo atrás do logo, exportar ou conseguir a versão dele vetorizada, sabe? Eu vetorizar de novo. Ó, para você ver, aqui tem ele vetorizado. O que eu faria nesse caso? Se eu não tenho ele vetorizado, uma coisa é exportar em PNG e jogar para lá. Resolve. Mas ele não vai estar vetorizado. Pedir para o cliente o arquivo vetorizado.
né? Também seria uma. Nesse caso, eu tenho o arquivo aqui. Então, eu vou simplesmente pegar de outro evento e vou jogar ali. Travou. Ah, como ele está em baixa, quando ele está em alta, eu clico no Control, ele criou ali, se fosse vetorizado, né? Aí eu venho aqui Make Workpad, eu acho que é criado em marcador, tolerância 1 pixel, pode diminuir, só que ele não vem perfeito, ó. Nesse caso aqui que o arquivo está em baixa, o PNG, não vale a pena. Ele vai vir todo desconfigurado. Deixa eu achar aqui. Acho que peça da Overtim. Pra te ver, ó, eu tenho. Tá no mesmo arquivo praticamente. Então eu vim aqui. Por isso que agiliza muito essa questão do Figma. Posso ser chato às vezes ficar falando toda hora sobre isso, mas é porque realmente me ajuda muito. Então eu venho aqui, vou colar, lá é branco, vou arrumar, e vai ter menor. Agora, isso aqui, eu vou conferir se eu tenho essa fonte lá. Tem. Então, como eu tenho a fonte, aí eu prefiro reconstruir, porque eu quero ele editável para quando eu precisar editar. Então, aqui vou tirar um print, vou colar aqui, e aí eu vou vir e vou fazer manual, sabe? E é isso aí. Ah, como é que eu faço cor? Eu vou vir aqui, vou ajustar a cor, vou vir em degradê, vou ajustar igualzinho como tá lá, ó. Então ela começa nessa cor, no meio essa cor e no final volta para azul. Eu acho que volta para azul. Então, fechou. O Sa aqui eu tenho. Você tem assim. Vou pegar a cor, fica igualzinha, né? Ao meu ver, eu colocaria a Unifique também dessa cor. Só que eu acho que aqui tá branco. Então eu não vou mexer. Porque é o que tá aprovado, né? E é isso aí. Isso aqui eu venho aqui. Fazer o da cor. Vou criar uma linha. Essa linha vai ser dessa cor. 2. Ó, 2 pixels. E aqui eu venho aqui. Fechou. Eu tenho corte ali, né?
Então, eu vou duplicar essa camada, vou tirar e vou fazer uma máscara. Simplesmente cortando ali, ó. Tá, então, vou segurar os dois e vou vir aqui subtrair. Pode ver que ficou igual. Então, vou unir tudo, data e data pronto. Só sombradinha, né? Agora vem essa parte. Aqui a gente pode ver que o arquivo ele é igual. As informações ali, né? Então a gente pode tentar reaproveitar as informações. Então, aqui. Pavilhão. Pavilhões. Festa da uva. Ó, tá vendo que as cores aqui já é um pouquinho diferente? Então a gente vai pegar e vai arrumar. Então, aqui, ó, essa cor. Ela é roxa. Acho que não era nem azul mesmo, era roxa. Eu coloquei errado. E aqui era azul. Mas tá nos conformes. Só puxar aqui um pouquinho. Aqui. Agora vamos Caxias. Cá. Colocar um tamanho. E aqui, ó. Tem uma diferencinha aqui, ó. Isso. Aí, deixa eu pegar aquela cor. Acho que aqui esse roxo eu consigo até arrumar um pouco aqui, ó. Vou puxar um 3. Um 3. Lá foi 3, né? Então aqui a camada é 3. Vou manter o padrão. Que cor que era lá? Vou pegar aqui. Pego a cor, mesma cor. Aqui. Vou duplicar esse traçado. Vou colocar aqui. Vou selecionar tudo. Ah, tá. Esse aqui eu vou jogar para baixo. E ficou pronto. Bom que tá, agora tá editável. Então, se eu precisar criar qualquer material, eu só duplico e continuo usando a mesma fonte, degradê. Ctrl G, local, vai lá para minha arte. Ah, não, cá aqui. É isso aí. Agora, o que que falta? Ó, falta o logo. O que que acontece? Esse logo eu tenho muito efeito. Então, por exemplo, eu tenho esse texto e eu tenho muito efeito nessa parte. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vou fazer aquele esquema. Convert Smart Objeto. Sem o Lilo ali, né? Como a gente vai recriar ele, vou mandar um print aqui, ó.
Precisa criar isso aqui. O print é só para usar de referência, tá? Então, esse aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar a qualidade dele. Porque eu vou exportar ele lá como imagem. Só que eu vou vir aqui, vou dar uns 5.300, depois de 5.000 de largura. Ó, a qualidade dele não tá boa quando tu aumenta. Horrível, né? Então, o que que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte, fazer aquele esquema. A qualidade tá ruim, mas não tá lá tanto. Então eu vou só para deixar as linhas retas, né? Eu criei demarcador, vou vir na caneta e vou criar um shape. E esse shape eu vou deixar da mesma cor. Então agora aqui dentro o arquivo está vetorizado. O que que mudou aqui? Saiu um pouquinho essas linhas, né? Ué, o que que aconteceu? Não aplicou. É, não ficou muito legal não. Mas assim fechou. Vou exportar, como tá. Vou vou trazer pro Figma. Ó, ele já vem bem grande. Então, qual que é a ideia? Dificilmente ele vai precisar agora desses materiais mais menores. Ele vai precisar botar um. Agora eu vou posicionar aqui. A gente vai, eu vou dar uma arrumada nesses cantores. Vou diminuir esses dois. Posso subir o Bruno Marrone. Então aqui agora eu vou fechar. O que que falta? Falta ali o guichê web, essa etiqueteira e a etiqueteira. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui. Pode ver que esse aqui tá vetor, ó. Vou abrir esse logo aqui primeiro. Vou puxar esses logos para lá. E ele abriu aqui para mim, ó. Ah, do Illustrator, como é que eu faço?
copio, Ctrl C e colo aqui. Aqui ele vem em curva. Ah, ele transforma numa layer ali. Eu gosto de juntar tudo numa coisa só. Vem aqui, lá, ele vai tipo, meio que achatar. Então, com um arquivo só. Vamos voltar lá. GDO. GDO está como imagem. Eu poderia vir aqui, transformar em curva e puxar. Mas como GDO eu já tenho aqui, eu não vou me preocupar tanto com o GDO. Então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar um print aqui nessa parte para a gente recriar ele no Figma. Então vem aqui. A gente vai criar o site. Ah, onde é que tem material? Aqui, ó. Como é o mesmo? Vou abrir aqui o substrato dele. Esse aqui eu vou esticar. Tamanho. E aqui, ó. Tá vendo que ele corta só ali embaixo? Então eu vou tirar daqui e vou cortar só aqui, ó. Esse é o que tá subtraindo, né? Vou jogar isso para baixo. Vou pegar esses 5 aqui, ó. Ingressos. Sim. Exato. Vou deixar mais branquinho. Só que esse é aquele outro degradê, né? Vou pegar aqui, ó. Esta da uva. Então aqui, ó. O site está pronto. Vou pegar esses ingressos. Eu vou copiar que eu já vou fazer essa promoção exclusiva. Atualização. Ou mais nova. Vou cortar aqui, vou colar aqui. Então eu posso selecionar esses dois e agrupar. E agora eu vou pegar o GTO. Ok. Vou ver o latinho aqui. Como ele é essa cor, eu preciso transformar aqui.
Grupei, selecionei esses dois, vou agrupar. Pronto. Isso aqui eu posso excluir. Esses dois também. Também aqui. Cola. Posso diminuir bem assim. Fechou. Eu já tenho a capa praticamente do Fly, que eu vou precisar fazer. Mas aí aqui, eu vou desdobrar ele depois. Como o objetivo desse vídeo é só mostrar como fazer essa transição, né? Cuidar ali das questões de logo, tem que ser, informação tem que ser vetorizada, o que der para fazer texto editável, faz editável, imagem, pegar ela ao máximo, no, na máxima qualidade que ela tiver. E se não tiver, tem como ajeitar, né? Que foi aquele caso que eu falei de aplicar o desfoque. É igual aqui, ó. Vamos pegar aqui os cantores. Eu acho que o Bruno Marrone, ó, em 100%, tá bom. Não tá ruim. Só que, digamos, se eu fosse aumentar um pouquinho mais, eu vou precisar dar fazer aquele desfoque. Ficou demais. Mas eu faço o desfoque o suficiente, ó, 2 pixels, o suficiente para esconder o pixelado. E aí eu coloco um ruído, porque daí o ruído ele dá a sensação de, de alta qualidade, que ele não tá pixelado, entendeu? Mas é uma particularidade que eu gosto, né? Vai de qualquer um. Outra situação também que dá para fazer aqui dentro, mas é isso, dá para fazer em qualquer ferramenta hoje em dia. É vir aqui e melhorar a qualidade da imagem com IA. Então ela vai pensar e vai melhorar. Só que o que, que eu não gosto? Eu não gosto, às vezes, trabalhar em imagens oficiais, porque pode ser que ajuste algum detalhezinho. Ó, eu acho que saiu muito, tá me entendendo? Ficou muito carregado, ficou imperfeito, vamos assim dizer. Não sei, não gostei. Mas a qualidade ficou boa, né? Só que assim, ó, é outra, é outra pegada, sabe? Daria de eu fazer isso aqui, ó. Deixar uma camada em 50%, um detalhe, 40%. Só que destruiu o rosto deles, né? Eu não gosto disso. Não sei, eu acho que ficou muito. Muita iluminação, muito. Mas pode usar, deixar em 50%, deixa os dois, ó, de baixo e de cima, pode usar. Então, assim, aí vai de cada criador, né? Mas aqui para mim já ficou muito mais fácil. Eu vou trazer para o lado, vou tirar essas informações, vou fazer aqui o verso, vou editar, vou precisar, na sequência, eu preciso transformar isso aqui num A3. Eu simplesmente vou dar um 3 vezes aqui, que é a taxa de proporção, né? E aí vou conferir se está tudo, se não tem nada pixelado, no 100%, ó. 100%, ó, tá começando a aparecer. Então eu prefiro fazer daquela forma que eu falei. Ó, ficou pixelado. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui.
Ops. Eu posso vir aqui e aplicar aquela camada que eu falei de nós, ó. Efeitos, 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 efeitos. Ó, ela já vai sumir. E vai estar em alta. É isso. A princípio, nessa parte assim de passo a passo, é isso aqui. E aí, então, ele dá um pouquinho mais de trabalho para fazer esse material? Dá. Ele dá um trabalho. Só que no decorrer, por exemplo, se tu for precisando de criar mais material com, com aqueles ativos que tu mandou para lá, é muito mais rápido, é muito mais fácil. E aí você não fica tão preso ao Photoshop, ao Illustrator e consegue trabalhar muito mais rápido, muito mais ágil, né? E aí o que acontece? Às vezes eu preciso fechar o arquivo em arte aberta. Aí o que eu faço? Eu pego aquele arquivo, exporto ele em Figma mesmo, não é em Photoshop. Quando a pessoa precisa do arquivo aberto, mando em Figma e aí tem um plugin que eu uso que é para Photoshop, que você transforma aquelas layers em PSD. Então, aí eu utilizo o plugin. Por quê? Porque daí já é arquivo de saída. Então, por exemplo, dificilmente você vai pegar aquele arquivo e vai transformar ele em maior. Porque lá na base já tem ele em alta qualidade, você não vai usar, né? Então, provavelmente vai precisar só para ajustar alguma informação. Então, aí para exportar do Figma para Photoshop eu uso um, um plugin. Mas aí é isso, história para outro vídeo e qualquer coisa eu posso gravar aqui também. A gente pode gravar quando eu tiver algum caso assim, eu só gravo e publico aqui. Então é bom se puder curtir e deixar um comentário também, porque o que for vir de comentário é o que eu vou gravando de dúvidas, né? E, e é isso. Muito obrigado.